mais uma vez, né, pela apresentação aí, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Eu vou me apresentar rapidamente para que os professores, enfim, todos presentes me conheçam. Afinal, é a primeira vez, né, que estamos nos encontrando aqui, pelo menos a grande maioria. E eu me chamo Rosa Rios, como o Wellington já me apresentou. Eu tenho uma ligação com a educação de uma longa história, na realidade, muito antiga, né? Primeiro porque, como toda criança, quando ainda muito criança, me perguntavam o que eu queria ser, eu dizia que queria ser professora. Criança ainda eu brincava, os meus pais compraram um quadro daqueles verdinhos pequenos que existia antigamente para criança, não sei quem é, assim, da minha época, né? Hoje em dia as louças são brancas e de pincel atômico, mas na minha época era da época do giz mesmo. E eu já brincava dizendo que seria professora. É claro que eu cresci, muitas coisas aconteceram, mas a educação não saiu de dentro de mim. Eu ainda cheguei a exercer um tempo como professora. Eu fui professora de espanhol, eu sou formada em espanhol também, então eu cheguei a exercer essa atividade, né, como professora de espanhol. Também fui professora universitária e depois eu fui empreender e como empreendedora eu fui empreender na área de educação também, né? E ao longo desses 13 anos, quase 14 como empresária, eu tive 3 escolas de cursos profissionalizantes na área de beleza, formei mais de 10 mil profissionais ao longo desses anos todos como empresária. Hoje eu estou numa nova jornada de transição de negócios, né? Eu estou, enfim, transitando para essa área de ajudar pessoas, de desenvolver, e isso é uma paixão que eu tenho, tanto que mal comecei a transitar de negócio e já estou ali também capacitando profissionais que, como eu, assim como o Wellington, também foi assim que ele me conheceu, levando para eles, né, esse conhecimento, essa experiência que eu tenho com o empreendedorismo e auxiliando esses profissionais aí a desenvolverem os seus negócios também, a sua jornada, a sua carreira, a sua nova carreira, porque muitos estão também em transição de carreira. Então, olhar para o professor, para mim, é como se eu estivesse olhando para mim mesma, porque eu acho que o professor, ele nunca deixa de ser professor, né? Mesmo que alguns aqui, eu falei há pouco com o deixa eu ver se eu me lembro o nome dele aqui. Ele estava no início da sala, não estou vendo ele aqui agora, mas enfim, foi um colega que entrou há pouco e ele falou assim: eu falei, você é professor? Ele disse, estou como técnico na secretaria, mas o professor, ele sempre vai ser professor, e essa sou eu. Né? Me vejo muito como professora e hoje estou aqui como professora também, junto com vocês que são professores, né, para compartilhar todo esse conhecimento que nós temos adquirido aí através dessa formação onde eu acredito que nós precisamos olhar para nós mesmos, né? Nós precisamos nos entender, conhecer quem nós somos, entender o potencial, a capacidade que nós temos, e dessa forma nós conseguiremos transformar o mundo, impactar na vida de outras pessoas e com isso construir, né, uma vida diferente, uma vida melhor, uma vida plena. E vocês, como professores que estão aqui, sabem, tanto quanto eu, que aliás, eu tive escola, né? Até agora eu ainda tenho uma escola, estou em processo de finalização de operação dessa última escola que eu tenho, formada como escola propriamente. Minhas escolas agora estão indo para a internet, né? Eu estou levando conhecimento e formando profissionais já transitando para a internet, mas eu sempre vi nas minhas turmas, nas minhas salas de aula, os meus alunos lá eles refletiam muito o professor que eles tinham em sala de aula. Não sei os diretores aqui presentes se conseguem perceber isso, né? E até mesmo vocês, professores, se conseguem observar isso, perceber isso, mas o fato é que nós e os professores, eles exercem uma influência muito grande sobre os seus alunos. E por causa disso, muitas vezes nós olhamos muito para o outro, nos preocupamos muito com o outro, nos importamos muito com o outro, mas nós esquecemos de olhar para nós mesmos, nós esquecemos de cuidar de nós mesmos, né? E de tentar entender quem nós somos. Nós entendemos o outro, entendemos o mundo do outro, o universo do outro, o ambiente do outro, os problemas do outro, as necessidades do outro, mas nós não lembramos que nós somos pessoas, que nós somos indivíduos, seres humanos, e temos também necessidades como
todo mundo tem, né? Mas hoje aqui, o olhar, como o Wellington bem colocou, eu quero trazer esse olhar primeiro para vocês, né? Eu sei que vocês pensam muito no aluno, pensam muito na realidade de vocês, em como melhorar a realidade dos alunos, em cuidar deles e melhorar a vida deste outro, né, que passa hoje pela responsabilidade de vocês, mas hoje eu quero convidar vocês a olhar um pouquinho para vocês, né? A pensar um pouquinho sobre vocês na perspectiva da saúde como um todo, mas em especial da saúde emocional. Por quê? Porque a saúde emocional, a nossa saúde emocional, ela impacta, ela influencia em todas as outras áreas da nossa vida. Nunca se falou tanto sobre isso quanto se tem falado hoje, especialmente após a pandemia, onde vieram à tona, né, várias questões que nos fizeram parar e pensar. Ora, existe alguém aqui, né? Existe uma pessoa aqui, existe um ser humano aqui. E esse ser humano, ele é formado de várias áreas e a principal delas, e que é muito pouco olhada, é justamente a área emocional, né? E hoje eu faço isso, ajudo as pessoas a fazerem isso através do Mind Hacking, né? Eu vou começar a compartilhar a tela aqui com vocês, para que vocês me acompanhem aí, né? Nos slides que eu trouxe aqui uma apresentação para facilitar a vida de vocês aqui, me acompanharem, entenderem tudo que eu quero compartilhar com vocês. Mas essa é a ideia, né? Eu faço isso através do Mind Hacking. O que é isso? Né? É olhar para dentro de vocês, é entender que dentro de nós existe uma mente e uma pessoa, e nós precisamos olhar através dessa mente, nós precisamos olhar, né, através de nós mesmos para nos conhecermos, né? E para vocês entenderem um pouco sobre como é que nós acreditamos que cada um é quem precisa ser. Cada um de nós é quem precisamos ser. Mas se nós não entendermos quem nós somos, nós jamais vamos poder ser quem nós precisamos ser. E então, usar todo o nosso potencial, conhecer quem nós somos, vai nos levar a usar todo o potencial que nós temos, né? E para que nós possamos realmente ser quem nós precisamos ser e ajudar o outro, impactar a vida do outro e transformar a vida do outro sendo quem nós precisamos ser, dando o nosso melhor de fato, né? Então, esse é o olhar que eu convido vocês aqui hoje, né, a terem, que é de olhar como vocês funcionam, entender como vocês funcionam, entender um pouquinho da mente de vocês, para que vocês possam, então, usar todo esse potencial, trazer toda essa capacidade que vocês têm. E nós fazemos isso, né, através de uma metodologia que nós utilizamos, mas antes de falar sobre essa metodologia, eu quero trazer para vocês a importância do olhar, né, para a saúde emocional. Por quê? Porque nós temos falado tanto em saúde física, em saúde emocional, e para que nós possamos caminhar de forma saudável, nós precisamos olhar hoje para 3 pilares da nossa vida. 3 pilares que são fundamentais para que nós possamos ter uma vida saudável, para que nós possamos ter uma vida próspera, né? E quais são esses 3 pilares que eu vou convidar vocês a olharem hoje, né? Nós vamos olhar para a saúde da mente e do corpo, né? Entendendo como é que nós fazemos isso. Nós temos que olhar para a saúde dos nossos relacionamentos, em especial o relacionamento conjugal, porque esse é o relacionamento, né? O relacionamento conjugal é o relacionamento que nós passamos a vida, que nós construímos a vida juntos, né? Então, começa na família, começa dentro da nossa casa e, claro, o pilar financeiro, porque o pilar financeiro ele é fundamental, ele é importante para as nossas conquistas, né? Para a nossa realização. Nós não vamos muito longe se nós não estivermos com a vida financeira também resolvida. Só que todas essas áreas, elas são influenciadas pela nossa mente, são influenciadas pela nossa emoção, por como nós estamos, né? Como está a nossa saúde emocional.
E é por isso que nós precisamos equilibrar esses pilares para que nós possamos seguir, para que possamos ir para a vida, né? Colocarmos a nossa energia naquilo que realmente é importante, para que nós possamos conquistar, realizar sonhos. Tudo isso depende de como está a nossa saúde emocional, a influência, o impacto dessa saúde emocional. E essa metodologia que nós utilizamos, né? Ela faz isso, ela consegue justamente avaliar como está, né, ou como estão esses 3 pilares da nossa vida, ou como está a nossa saúde emocional como um todo. Né? E nós fazemos isso, nós aplicamos essa metodologia hoje, avaliando como é o nosso corpo. Nós fazemos isso olhando para o formato do nosso corpo. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Você já olhou para você, olhou para o formato do seu corpo? Talvez você nunca tenha parado para imaginar que o formato do seu corpo pode revelar como é que está a sua saúde emocional. Né? Se você está bem ou não em cada uma dessas áreas, não só na saúde emocional, mas também nos relacionamentos, também na saúde financeira. E o fato é que hoje a ciência já nos permite entender, compreender e melhorar a nossa saúde emocional apenas olhando para o formato do nosso corpo. E por quê? Como é que nós fazemos isso? Né? O formato do nosso corpo, ele revela como nós vivemos, como nós experimentamos algumas sensações básicas que nós vivemos ao longo da nossa vida, na nossa infância, e que formaram a nossa personalidade. Então, a nossa mente, a maneira como ela está formada, como ela funciona, ela é revelada através do formato do nosso corpo. E aí é que nós vamos entender, né, se hoje você está saudável ou não do ponto de vista emocional. Olhando para o formato do seu corpo, é possível entender como você funciona, como você pensa, como você sente, como você age em situações das mais adversas, né, na sua vida, ao longo da sua vida, e ainda entender se você está passando por algum problema, passando por alguma dificuldade e o porquê disso estarem acontecendo. Todas as verdades que você precisa saber sobre você hoje é possível ver através do formato do seu corpo. Vocês sabiam disso? Vocês já ouviram falar alguma coisa parecida sobre isso? Fala para mim aqui no chat, né, para eu ver se vocês já tinham escutado alguma coisa parecida com isso. Me contem aí. Vocês já ouviram falar sobre isso, professores? Alguém sabe onde é o chat? Tem uma janelinha aqui do lado e tem uma caixinha, né? Como se fosse de escrever, e vocês podem clicar ali. Me falem aí se vocês estão entendendo. Se já ouviram falar sobre isso, ótimo. Quero ouvir vocês, hein, gente? Aqui eu quero vocês participando. Não sabiam, Ó, que não bacana. estava sabendo, interessante, né? Bom, um Verdade. conhecimento novo. Agora, gente, tem um ponto aqui interessante da filosofia de Merleau-Ponty, que aí ele vai abordar a questão do corpo, e também Michel Foucault. O corpo é o espaço que nós ocupamos no mundo. Com ele, nós ocupamos um espaço no mundo. É com ele que nós interagimos com as pessoas. É com ele que nós nos conectamos com as pessoas. Então, assim, tudo numa pessoa está dentro de um corpo. O corpo tem formato de comilona. Bacana. A menina falou aí. E aí vão ter vários tipos de corpos, e aí a gente fica se perguntando, né, por que os corpos são diferentes? Qual é a sua origem? Da mesma barriga da mãe, é o mesmo pai, mas então acaba tendo aí combinações diferentes, não é? A gente vai descobrir isso, tem a ver com a forma como nós nos relacionamos com o mundo, como nós encaramos o mundo, como nós sentimos o mundo, e aí cada um sente de uma forma diferente. E são essas sensações que vão
dando informações para a nossa mente, e a mente vai, então, se preparar para saber lidar com esse mundo. Então, a mente ela vai ser um reflexo, vamos dizer assim, das nossas sensações, que passam aí pelo nosso corpo, ou seja, é bom lembrar também um outro filósofo, que é Spinoza, ele vai dizer que corpo e mente é uma coisa só. Onde está o corpo, está a mente. Então, qualquer parte do nosso corpo que a gente toca, a gente sente. E automaticamente a gente já tem a compreensão de que está sendo tocado em algum ponto do nosso corpo. E a mente é que então reflete tudo isso e dá essa consciência para a gente. Agora, a atenção exclusiva ao nosso corpo ela é fundamental para a gente poder direcionar os nossos pensamentos e mente de acordo com as formas como nós estamos sentindo. Às vezes, quando a gente não tem um olhar sensível para sentir o corpo, então a gente acaba se sobrecarregando de problemas, de situações, e depois, quando o corpo não aguenta mais, ele diz, veja o que está acontecendo comigo. Então, a gente ter essa sensibilidade para sentir as sensações do nosso corpo, ela é muito fundamental. É o grande perigo aí, né, Wellington, é que muitas vezes nós só olhamos para a mente quando o nosso corpo já está dando sinais de que as coisas não estão bem. Nós não fazemos isso preventivamente, nós não olhamos para a nossa mente para entender quem nós somos, né? Por que agimos, por que sentimos, por que pensamos diferente do outro. Algumas vezes a gente até quer, né, fazer do nosso mapa o território do outro também, querendo que o outro pense como nós, querendo que o outro perceba a realidade, que muitas vezes é igual, mas que ele percebe de uma forma diferente, e nós queremos que as pessoas percebam como nós a percebemos, não é? Então, na realidade, apesar de, como você falou, termos nascido muitas vezes na mesma família, termos vivido as mesmas realidades, pensamos de uma forma diferente, né? E aí é que está, porque muitas vezes nós olhamos para o corpo e pensamos, isso aqui herdou de fulano, isso aqui herdou do pai, herdou da mãe, não, parece com o tio lá, o tio da segunda, terceira geração anterior, né? E nós acabamos conectando muito às questões genéticas. Só que não é somente a genética que forma o nosso corpo. Nós temos influência também justamente dessas sensações que nós vivemos, né? E isso se dá exatamente porque, como o Wellington bem colocou, o nosso corpo, ele percebe as coisas que estão acontecendo com a nossa mente e ele vai interagindo com essa mente, absorvendo essas sensações, absorvendo essas emoções e tendo, então, ali o seu formato totalmente influenciado, moldado pelas sensações que nós vivemos. E a fase mais importante para isso é justamente ali a primeira infância, que vai desde a gestação até os 5, 6 anos de idade. E eu vou convidar vocês aqui agora, professores, a embarcarem comigo numa viagem, porque agora nós vamos viajar para uma época assim um pouco distante, né? Talvez da maioria dos que estão aqui na sala, inclusive uma época em que vocês talvez não tenham, em sua grande maioria, muita lembrança, muita recordação dessa época, né? Mas que vai ser importante nós retornarmos lá para vocês entenderem a conexão do que acontece com vocês hoje com essa fase da vida de vocês. Por quê? Porque todas as coisas, toda a história de vida que vocês experimentam hoje está conectada, está relacionada a essa fase da vida de vocês. É lá na primeira infância que nós temos a formação da nossa personalidade, da nossa mente, e as experiências que nós vivemos lá são elas que determinam ao longo do tempo como é que nós funcionamos, né? Como é que nós pensamos. São a intensidade com que nós vivemos as experiências
que foram vividas, né, foram experimentadas lá nessa primeira infância, que vai determinar exatamente o formato de corpo que nós temos, exatamente como nós funcionamos, como nós pensamos, como nós sentimos, tudo isso está ligado a essa fase da nossa vida. No entanto, o que vocês vivem hoje, as experiências de vida que vocês têm hoje no dia a dia de vocês, se conecta a essa fase da vida de vocês, mesmo que vocês não tenham consciência disso. Por quê? Porque tudo que nós fazemos, ainda que nós tenhamos consciência das escolhas, né, que nós tomamos, que nós vamos fazendo no dia a dia, o que realmente determina, o que realmente influencia essas escolhas, está no nível do inconsciente. E é sobre ele que nós vamos falar aqui hoje, né? Por quê? Porque por ele ser inconsciente, como o próprio nome diz, ele fica lá. A gente não mexe nisso, porque nós não temos conhecimento, nem consciência realmente do que aconteceu e que nos traz aqui hoje, nesse momento da nossa vida, pensando da forma como nós pensamos, sentindo o que nós sentimos, né? Enfim, quem aqui nunca viveu uma experiência do tipo, eu estou no mesmo lugar, vendo a mesma situação, e eu olho para o lado e tem uma pessoa que, de repente, está chorando porque está vendo, né? Às vezes é um filme, vamos falar aqui de um filme romântico, né? Nós temos aqui pessoas nessa sala e algumas pessoas, se eu perguntar aqui, quem chora com um filme romântico, uma cena, né, num filme romântico, algumas pessoas provavelmente vão dizer, eu choro, outras vão dizer, nem gosto de filme romântico. Ou seja, se elas estiverem assistindo a um filme romântico, muito provavelmente a sensação e a experiência que ela vai ter assistindo esse filme vai ser bem diferente de outra que já se emociona, já chora, né? Já entra ali na cena como se ela mesma estivesse vivendo ali naquele ambiente. Então, por que isso acontece? Porque as pessoas são diferentes, porque elas pensam diferente, porque elas percebem de uma forma diferente, né? E tudo isso acontece exatamente por causa dessa nossa primeira infância, né? E lá na primeira infância, nós vivemos cinco sensações que nós chamamos de sensações básicas, são as sensações base de todas as outras emoções que nós vamos viver ao longo da vida. Elas partem dessas 5 sensações que nós vivemos lá na primeira infância. E são sensações que foram vividas numa época diferente da nossa vida, num momento diferente da nossa infância, dessa primeira infância, e que formaram a nossa personalidade, que moldaram a nossa mente e que determinam como nós lidamos ao longo da vida. Quais são essas sensações, né? São as sensações de rejeição, as sensações de abandono, de manipulação, de humilhação e de traição. São essas 5 sensações, eu vou explicá-las um pouco mais agora, né, em detalhes, e essas sensações, elas formaram a nossa personalidade, porque à medida que nós fomos vivendo, experimentando, eu acho que vocês conseguem ver o meu mouse aqui, né? Que eu tenho uma figura de um corpo humano, e aqui nós temos a identificação das partes do sistema nervoso, do que nós chamamos de processo de mielinização do sistema nervoso. Então, desde o momento da gestação até os 5, 6 anos de idade, tudo começa ali no cérebro, na nossa mente, né? É a primeira parte onde acontece essa mielinização. E ali a mente vai processando as emoções e à medida que nós vamos crescendo, ela vai descendo, né? Aí vem aqui para a coluna cervical, né? Depois a coluna torácica, depois a lombar e, por fim, essa região sacral aqui da coluna, certo? E isso vai, ao passo em que isso vai acontecendo, nós vamos registrando essas sensações e vai formando a nossa personalidade. São 5 os traços de personalidade que são formados, né? O primeiro traço é o esquizoide e, por favor, não estranhem os nomes, não são... Eu sei que são esquisitos alguns, né? Outros até se assemelham a alguma patologia, porém não são patologias, são apenas os nomes
científicos que foram dados a esses traços de personalidade, e nós mantivemos aí em respeito, né, aos cientistas que nomearam esses traços, mas essas são aqui, esses são os traços de personalidade que são formados em cada uma dessas etapas do processo de mielinização. Então, o primeiro traço é o esquizoide, que é formado aqui nessa fase da mente, do cérebro. Depois vem o traço oral, que é formado aqui quando a mielinização atinge a coluna cervical. Depois vem o traço psicopata, que não é o psicopata dos filmes, tá? Nem das novelas. Enfim, é só o nome do traço. E ele é formado aqui nesse período da mielinização do sistema nervoso na região torácica. Em seguida vem o traço masoquista, que atinge aqui essa região lombar, né? Quando é mielinizado aqui essa fase, esse trecho, né, da coluna. E, por fim, a região sacral, quando forma o traço chamado de rígido. Então, não se assustem com os nomes, eu vou explicar melhor agora como é que isso acontece para vocês entenderem e o que isso, né, interfere, o que isso define do formato do nosso corpo. Então, comecem a observar a partir de agora e a associar com as sensações que eu vou trazer para vocês aqui, cada uma das sensações, e os formatos de corpo que vocês têm, tá certo? Então, vão pensando aí. O primeiro traço que eu vou explicar para vocês de personalidade é o esquizoide. E como vocês podem ver nessa foto, aqui, esse rapaz da foto é uma pessoa bem magra, né? Tem um rosto bastante comprido, dá para ver aqui marcas até mesmo dos ossos cranianos na testa dele. Vejam que ele é bem magro, até pela roupa dá para ver, né? Que tem o corpo bem magro, várias partes mostrando bem os ossos aí, pontiagudos. Ele é aquele tipo de pessoa que parece que vai desmontar. Quando você olha assim, aquela estrutura de corpo, você pensa, será que ele não vai desmontar a qualquer momento aqui? Essa pessoa, ela tem esse formato de corpo, por quê? Porque ela viveu a primeira sensação que é formada aí, que é vivida, que é experimentada, a primeira sensação básica que é experimentada e que formou esse traço chamado de esquizoide. Esta sensação é a de rejeição, né? É a primeira sensação que nós experimentamos e ela é vivida aí no período de gestação. Este é o momento da vida que nós experimentamos essa primeira sensação. E como é que a criança experimenta essa sensação de rejeição ali, ainda na barriga da mãe, né? Lembram que na figura que eu mostrei aqui atrás, o esquizoide é o traço formado quando nós experimentamos essa sensação ainda aqui no cérebro, ainda não chegou na parte da coluna, quando nós experimentamos essa sensação. E ela é vivida aqui nesse período de gestação, certo? Então, nessa gestação aqui, o que a mãe experimenta que faz a criança sentir rejeição? Eu sei que quando nós falamos assim, pode fazer vocês acharem que a rejeição aqui é somente quando se trata daquela gestação que a mãe não quer, né? Quando a mãe descobre num momento que ela não queria estar grávida, quando ela não queria um filho naquele momento, ou quando ela não queria ser mãe, né? E de repente ela descobre uma gravidez. Então, é óbvio que aí nós temos uma rejeição de fato, porém essa rejeição aqui não é o que o bebê sente em relação à mãe em si, né? Se ele está sendo rejeitado ou não, e sim como o bebê se sente em relação às circunstâncias que a mãe está vivendo ali no mundo dela e que fazem com que haja alteração no ambiente intrauterino, né? Por exemplo, a mãe que de repente tem um problema durante a gravidez, um problema que pode ser no ambiente de trabalho, uma situação que gera insegurança para ela, né? Ou ela fica grávida e de repente o marido perde o emprego e ali ela começa a se preocupar como vai ser aquela gestação, se ela vai ter todo o suporte que ela precisa, se o marido vai arrumar um emprego, se aquele bebê vai ter as condições que ela gostaria de dar para ele. Tudo isso faz com que
haja alteração no ambiente intrauterino, né, com que essa temperatura do útero caia, com que as paredes do útero fiquem mais rígidas, mais tensas, e o bebê, ao se mexer ali dentro, ele vai sentir essa alteração ali na barriga da mãe. E é essa alteração que ele percebe e faz com que ele se sinta rejeitado, como se ele não pudesse existir ali naquele ambiente. Isso, quando isso acontece, todas as vezes que isso acontece, o bebê ele vai, então, acessar um recurso. O que é esse recurso? É uma habilidade que ele começa a desenvolver para superar esse desafio que ele está encontrando naquele ambiente para existir. Isso porque todos nós viemos com o intuito, com o instinto, o desejo de vida. Então, vamos sempre encontrar meios, vamos sempre buscar meios para superarmos aquele ambiente que não está tão agradável, né? E ali dentro do útero, a única coisa que o bebê conhece é a barriga da mãe, é o útero, ele não tem outro lugar para ir, ele não tem outra referência, ele não tem outro ambiente. Então, o que ele faz? Se ele percebe que aquele ambiente não está bom, não está agradável, não está acolhedor, ele vai parar de se mexer ali, né? Vai ficar quietinho e vai criar um outro ambiente para que ele possa existir. Como é que ele faz isso? Tirando a energia do corpo, parando de se mexer e levando essa energia para a cabeça. E é lá na cabeça que ele vai acessar um recurso que nós chamamos de criatividade, né? Ele vai racionalizar as coisas e vai acessar essa criatividade para criar um mundo, um outro ambiente paralelo ali na cabecinha dele, na mente dele, para que ele possa existir. Então, essa é a maneira que aquele bebê encontra de sobreviver, já que aquele ambiente não está tão bom, não está tão acolhedor, tão agradável, ele precisa sobreviver, então é assim que ele vai criar essa condição de sobrevivência ali dentro da barriga da mãe dele. Certo, professores? Então, esse é o primeiro traço de personalidade. Todas as vezes que a criança experimenta isso aqui dentro da barriga da mãe, ele vai fazer essa transição, né? De tá ruim aqui, eu fico quietinho, vou para a cabecinha, levo energia para lá e vou criar um outro ambiente para eu poder existir. Está claro aqui para vocês? Me deem um ok aqui no chat para eu saber se está tudo belezinha para vocês. Wellington quer complementar com alguma Então, coisa? só uma fala bem curta, e aí a criança acaba levando isso para a vida adulta, né, Rosa? Então, por exemplo, ela vai Exatamente. para um ambiente de trabalho, e aí tem algum conflito, alguma situação desconfortável, ela vai o quê? Se isolar e vai começar então a imaginar coisas, fica imaginando, imaginando. E aí, vamos colocar em prática? Não, não, deixa quieto, deixa quieto. Aí vai tendo essa atitude assim, de viver mais na caverna. Então, pensa, pensa, cria, 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 cria no mundo das ideias. É um pouco platônico isso, né? Fica lá no mundo das ideias. E aí ela fica, então, degustando esse mundo ideal na cabeça, né? E até, assim, são pessoas que têm uma capacidade de criar muito aguçada, porque a energia do corpo está concentrada na cabeça, e se souber utilizar bem esse recurso, é uma baita de inteligência para dizer, vamos criar um mundo diferente, vamos pensar diferente. Claro que ele vai precisar, então, aí entrar em contato com outras pessoas, com outros recursos, para poder, então, colocar suas ideias em prática. Mas tomar consciência do que aconteceu comigo na infância é fundamental para saber como é que eu estou agindo hoje. Será que eu não estou ficando refém dessa minha criança que experimentou essas primeiras sensações? E aí alguns medos, né? Medo de ter as ideias reprovadas, medo de não ser aceito com as suas ideias, medo que está pensando loucura, que está pensando besteira, e que no fundo, é uma ideia diferente que ninguém pensou. Mas por não valorizar esse recurso, acaba jogando todo esse potencial no lixo e perdendo de trazer para o mundo esse novo olhar, essas novas ideias que traz, né? Então, é um recurso maravilhoso que a gente precisa saber conhecer e realizar, não é? Perfeitamente. Então, isso é uma coisa muito importante de ser entendida, porque
quantas vezes, né, nós realmente deixamos de valorizar as ideias que vêm do outro, muitas vezes porque nós não vimos essas ideias como algo importante ou não soubemos entender, compreender aquilo tudo, porque essa pessoa aqui, esse ser, né, que viveu essa sensação de rejeição, ele exercitou ali no útero essa capacidade criativa de imaginar, de pensar em ideias, mas nem sempre ele tem uma capacidade executora tão boa, nem sempre, né? Então, às vezes, ele vai precisar de pessoas que consigam pegar aquelas ideias que estão ali no papel e transformem essas ideias, né, em possibilidades reais de existência, né? De fazer a coisa acontecer, se realizar de fato. Só que quando essas ideias não são bem-vindas, não são aceitas, não são compreendidas, essa pessoa ela vai tender a se isolar cada vez mais, né? E acabar entrando aí sim num medo de ser rejeitada, né? De não ser acolhida, de não ser aceita. Então, esse é um ponto que nós precisamos olhar para nós mesmos, né? Como o Wellington colocou, de será que eu não estou com medo de expor as minhas ideias e elas serem rejeitadas, né? Então, olhar para isso é muito importante, entender como nós estamos lidando com as nossas emoções, né? Com essas sensações. E aqui eu vou aproveitar já para dizer para vocês que nós estamos falando da primeira, são 5, mas, na realidade, todos nós passamos pelas 5 fases e todos nós vivemos as 5 sensações, porém em intensidades diferentes. E é por isso que nós somos seres únicos, né? Porque a intensidade que nós vivemos de cada uma dessas sensações vai mudar de uma pessoa para outra, dependendo do ambiente que nós tivemos lá atrás, nessa primeira infância, e que pode ser que vocês aqui hoje comecem a se identificar com mais de uma, ou com duas, ou com três, ou até com todas, né? Pode acontecer, né, Wellington? Perfeito, perfeito. Aguarda aí até a gente concluir e vocês vão perceber o quanto dessas sensações impactam a vida de vocês. Talvez alguns já estejam dizendo assim, eu acho que eu não tenho nada disso aí, porque eu não sou nada criativo. E isso não é verdade, todos nós temos um pouquinho de todas, né? Pode ser que você não tenha tanto dessa sensação, mas se você souber o quanto você tem dela, talvez você consiga aí sim utilizá-la melhor, né? Sabendo que você tem essa capacidade, o quanto você tem dela, você vai poder utilizá-la melhor nas áreas e nos momentos em que você precisar dessa capacidade criativa que você tem, certo? Mas vamos então para a segunda sensação que nós vivemos e que formou o segundo traço de personalidade, né? Sim, enfim, né? Já tinha passado aqui de falar. Então, quem é esquizoide é muito criativo, é muito imaginativo, né? Na dor, o que é na dor, né? Se você se sentir rejeitado, você pode acabar criando imagens negativas na sua mente, pode distorcer a realidade onde você está agora, ou seja, percebendo aquilo que não corresponde à realidade. Às vezes, o outro não ter dado uma atenção às suas ideias pode te fazer sentir rejeitado, quando, na verdade, não foi que ele não deu atenção necessariamente, né? Mas apenas não deu como você esperava, como você gostaria, né? Então, isso pode te fazer usar toda essa capacidade criativa para coisas que não vão te ajudar a usar o teu recurso, né? Acabar imaginando coisas ruins, imaginando coisas que não são boas, que não vão te levar para onde você precisa ir, e acaba distorcendo essa realidade que você está vivendo. Porém, no recurso, ou seja, se você está usando a sua criatividade, você pode criar coisas inimagináveis, coisas que nem existem ainda, né? Muito provavelmente, a maioria das coisas que nós temos hoje, que existem hoje, são coisas que foram criadas por pessoas que viveram essa sensação com mais intensidade, né? Todas as grandes invenções do mundo foram feitas por pessoas que
viveram esta sensação com maior intensidade. Então, peguem aí os grandes criadores de coisas inusitadas, inéditas, né? Eu trouxe aqui até um exemplo numa outra palestra que eu fiz, enfim, do avião, que foi o Santos Dumont. Se vocês olharem o Santos Dumont, ele tem bem essa característica mais magrinho, né? Aquela cabeça um pouco maiorzinha, mais avantajada, e inventou aí uma maravilha que é o avião. Hoje nós nos deslocamos facilmente de um lugar para o outro por causa dele, não é verdade? Então, essa é a habilidade que quem viveu esta sensação de rejeição tem, de criar coisas incríveis, certo? Então, ele precisa ser realmente reconhecido, né, valorizado, para que ele possa continuar criando e trazendo ideias fantásticas. E aproveitem isso aqui, né, já trazendo para o ambiente da sala de aula. Quantos alunos vocês conseguem já projetar aquela figura assim de você dizer, não, ele realmente tem essa capacidade criativa e eu vejo que ele tem muitas ideias e ele se assemelha com aquela figura ali do rapaz que estava na foto, né, do traço esquizoide, mas às vezes ele tem tantas ideias e não consegue colocar essas ideias em prática que nós acabamos rejeitando. Não, fulano, você só tem ideias, só vive tendo ideias e não consegue colocar essas ideias em prática. E nós estamos querendo que ele coloque, que ele desenvolva uma habilidade, que ele tenha uma habilidade que ele não tem, porque às vezes a habilidade dele realmente é mais de ter as ideias. Ele não vai conseguir colocar em prática assim, né, com a mesma facilidade essas ideias. Então é muito importante entender que isso sim está relacionado a um traço de personalidade, alguém que alguns vão ter mais essa capacidade, enquanto outros vão ter menos. E está tudo bem, porque cada um é como tem que ser, né? Mas agora nós vamos falar do segundo traço de personalidade, que é o traço oral. E como vocês podem ver aqui a imagem dessa moça, ela é uma pessoa bem diferente da imagem do rapaz do traço esquizoide, né? Podem perceber que ela já é mais redondinha, os traços, né, do rosto já são mais redondinhos, o braço mais cheinho. Então, ela é aquela pessoa que você olha e você não sabe se ela é uma adulta ou se ela é um bebê grande, que você tem vontade de pôr no colo assim, e abraçar e fazer assim na bochechinha dela, né? Então, essa é uma característica de uma pessoa que possui esse traço de personalidade como um dos mais presentes ali, um dos maiores na personalidade dela. E talvez vocês digam assim, ah, Rosa, mas não, é porque ela é mais gordinha. Se ela fosse magra como o outro, ela não estaria assim. E aí eu vou dizer para vocês que, na verdade, ela só é mais gordinha porque ela não é uma esquizoide, ela não viveu essa dor de rejeição com tanta intensidade. Porque se fosse, ela jamais conseguiria engordar e ganhar peso como ela ganhou aqui. Então, essa é uma característica de quem viveu esse traço aqui. A comilona do chat, né, que falou assim, eu sou a comilona. Ela Verdade. provavelmente tem essas características aqui, né, Wellington? Perfeito. E assim, é bom lembrar, Rosa, também, assim, por que que essa força, essa determinação aí, de uma certa maneira, tá ligada ao sistema nervoso. Então, o sistema nervoso que vai, então, definir como a gente vai ter esses traços, né? Assim, é meio que a gente não consegue ir contra essa força maior que é o nosso sistema nervoso. Ele vai preparar a gente para saber lidar com esse mundo. Então, por exemplo, a dor que você vai colocar aí, que é a dor do abandono, do oral, ele vai querer, para não se sentir abandonado, ele vai se conectar muito com as pessoas. Então, no oral, ele vai ser fofinho, porque ele quer ser abraçado, quer ser acolhido. O esquizoide, como ele não quer ser, então ele vai ser magro mesmo, ele não sentiu tanto essa dor do abandono. Então, assim, não vai ser tanta necessidade no corpo dela para ter esse traço. Então, acaba desenvolvendo conforme a dor vivenciada e a necessidade que o corpo vai ter para poder, então, superar esse momento de dor que ela passou, né? Perfeito, exatamente isso. Então, na realidade, a dor que nós vivemos, né? Ali a dor base, a sensação base que nós vivemos, ela vai moldar a nossa mente e o nosso sistema nervoso ele vai desenvolver em nosso corpo a estrutura física necessária para nos ajudar a suportar essa dor.
né? Esta sensação. Então, se a pessoa viveu a sensação de rejeição, ele não quer muito toque, ele não quer muito contato, ele não quer muito aconchego, então ele vai ser aquela coisa mais magra mesmo, que é para você nem querer ficar abraçando muito. Não sei se quem já teve a sensação de abraçar uma pessoa muito, muito magra, especialmente se for uma pessoa mais cheinha, ela se sente até desconfortável, porque realmente o corpo tem tantos ossos assim, né? As pontinhas dos ossos, a moça, que chega a causar um desconforto em quem está abraçando também. Então, a verdade é que aquela pessoa ela não gosta de abraço, ela não quer abraço. Já a pessoa oral, que é o nome do traço de personalidade de quem viveu a sensação de abandono, né? Que está aqui já, ela gosta de abraço, ela gosta de toque, então ela precisa ter aquele corpo realmente mais fofinho, mais acolhedor, até para querer, né? Até para que as pessoas queiram abraçá-la, até para que as pessoas queiram ter esse contato mais próximo dela, né? E como é que se dá essa sensação de abandono, né? O que é o abandono? Ela é uma sensação vivida ali no período de amamentação, após o bebê nascer, já no primeiro ano de vida, e é aí que ele vai viver essa sensação de abandono. Como é que o bebê sente essa sensação de abandono, né? Não é que ele tenha sido abandonado pela mãe, não é isso. Não é aquela criança que não teve a mãe, não é aquela criança que não foi cuidada pela mãe, não. É apenas a forma como esse bebê se sente em relação ao adulto que ele tem cuidando dele. Por quê? Porque o bebê ele tem necessidades e ele é totalmente dependente de alguém para cuidar dele. Ele não tem autonomia, ele não consegue fazer absolutamente nada por ele. Se ele está com fome, alguém precisa dar o alimento. Se ele está com sede, a água também tem que ser dada por alguém. Se tem algo incomodando, uma dor ou uma etiqueta de uma roupa, tudo vai requerer que alguém resolva a necessidade desse bebê. Só que quem já teve a oportunidade de cuidar de um bebê, seja ele seu próprio filho, filha, ou alguém, né, que você ajudou, mas às vezes a tia ajuda, né, alguém da família e tudo mais, você vai perceber que nem sempre a gente consegue identificar rapidamente o que o bebê precisa. E quando nós demoramos de atender a essa necessidade do bebê e ele fica ali chorando, né? Ou ainda quando nós tentamos resolver um problema, né? Tentamos acalentar um bebê e na realidade a necessidade dele era outra e não a necessidade de, né, de um leite, por exemplo, o bebê está chorando e você vai dar uma madeira para ele porque ele está chorando, mas às vezes ele não estava com fome, ele estava com outra necessidade. Então, essa insistência em você suprir a necessidade do bebê de outra forma que não a real necessidade desse bebê vai fazer ele se sentir abandonado. Ele até foi atendido, mas não com a necessidade que ele tinha. E essa sensação de abandono vai levar esse bebê a buscar um meio de sobrevivência. Por quê? Porque ele precisa ter a necessidade dele atendida. Mesmo que ele tenha algo ali no lugar daquela necessidade, enquanto a necessidade real, né, que ele tem não for atendida, ele vai se sentir abandonado. E qual é o recurso que esse bebê vai acessar para resolver isso? É justamente o de comunicação. É essa habilidade de se comunicar. É quando ele vai tentar se expressar, falar, né, apontar, para dizer que tem aquela necessidade. Então, esse é o recurso que nós vamos acessar nesse período aí do primeiro mês de vida até 1 ano de idade aproximadamente, que vai nos fazer sobreviver a essa sensação de abandono. E como é que isso vai ser levado para a vida, né? Quem viveu essa sensação em maior intensidade, como é que você vai levar isso para a vida, né? Primeiro, nós vamos entender que a pessoa que viveu essa sensação, ele vive tudo de forma muito intensa. Como assim, Rosa? Ora, se ele está triste, ele não está só triste, ele está muito triste. A pessoa que é oral, tudo dele é muito, tudo dele é intenso. Porque nessa fase da infância, para o bebê, tudo era muito intenso.
tudo era vivido com muita intensidade. Então, se eu estou triste, o oral, ele quando está triste, ele não está triste, ele está muito triste, ele está quase em depressão, né? Ou quando ele está feliz, ele está sempre muito feliz, ele está quase eufórico. Então, o oral, ele tem essa capacidade de sentir com muita intensidade, ele também se conecta com muita intensidade com as pessoas. Então, ele se coloca muito no lugar do outro, ele sofre junto com o outro, sabe? Ele tem essa capacidade de sentir até a dor nele mesmo. Se ele vir alguém sofrendo por algo, ele sente, de fato, como se ele estivesse passando por aquilo ali. Então, ele tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Esse sexto sentido muito aflorado, né? Às vezes, de sentir um negócio assim, de dizer, puxa, eu acho que fulano não tá bem. E aí liga para a pessoa, porque ele sente, se for alguém com quem ele tem uma conexão muito forte, muito intensa, ele consegue ter essa percepção real mesmo de sentir o que o outro está precisando, né? Então, a pessoa que viveu essa sensação com muita intensidade, ele vai ter essa capacidade sensitiva muito grande. E, por outro lado, estando na dor, ele pode também vir a ter comportamentos um pouco mais intensos do ponto de vista ruim, né? Se ele está se sentindo abandonado, ele pode se vitimizar, ele pode colocar sobre o outro a responsabilidade, que ele está assim por causa do outro, né? Ah, porque eu estou aqui jogado, largado, porque ninguém presta atenção em mim, porque ninguém cuida de mim, porque ninguém olha para mim, ninguém percebe que eu estou precisando de uma atenção, né? Então, ele entende que da mesma forma como ele se doa para o outro, como ele se entrega para as situações e para as pessoas, ele espera isso também das outras pessoas. Só que nem sempre as pessoas vão corresponder da mesma forma. E isso faz com que, muitas vezes, a pessoa que tem essa característica com mais intensidade se vitimize nas situações até para chamar a atenção. Porque ele não sabe falar. Apesar de ele ter essa habilidade de comunicação, ele tem muita dificuldade em falar o que ele sente. Então, ele espera que as outras pessoas percebam que ele está precisando de algo, né? Se disponibilizem para ajudar, se coloquem realmente ali do lado dele para identificar, para ajudar mesmo, né? Para resolver a situação. E quando isso não acontece, essa pessoa tende a ficar nessa posição, nessa condição mais vitimista. Isso é como funciona essa pessoa no dia a dia, né? Então, se tem alguém aqui que às vezes chora por qualquer coisa, né? Aquelas que choram mais nos filmes românticos, inclusive, que eu falei mais cedo, estão aqui, bem, bem caracterizadas aqui dentro do traço oral, né? É o traço oral ali vivendo. E chorar é, inclusive, uma coisa muito importante falar aqui a respeito do choro para o oral, porque muitas vezes nós vivemos sendo castrados em relação a essa necessidade de chorar. E ouvindo que chorar não é bom, que chorar demonstra fragilidade, vulnerabilidade, né? Que você tem muito mimimi porque chora. Ou quando nós vemos uma criança chorando ou alguém chorando, nós achamos que aquela pessoa é muito fraca, né? Que chora por tudo, que isso não é bom. E não é verdade. Para o oral, chorar é algo que é importante. Ele precisa colocar o sentimento dele para fora e chorar muitas vezes é a maneira que ele encontra de colocar essa tristeza, de colocar essa dor para fora. Às vezes ele nem sabe explicar em palavras, mas só por chorar ele já consegue colocar todo esse sentimento para fora. Então, se alguém aqui estiver de repente se identificando ou lembrando de alguém que vocês sabem que funciona assim, ou aquele aluno, né, aquela aluna que na sala de aula tem essa tendência a chorar um pouco mais, né, a se fragilizar, demonstrar essa fragilidade de uma forma mais intensa, então essa pessoa tem uma grande chance de ter vivido essa sensação com maior intensidade, tá? Então, esse é o segundo traço de personalidade. O Wellington quer contribuir mais alguma coisa aí?
Só um pontinho aqui, você vem puxando essa parte aí da sala de aula, e aí é interessante também os professores perceberem, aquele aluno que é mais comunicativo, interativo. Mas se eu Sim, começar a isolar muito ele, eu vou começar a bloquear o recurso que ele tem, que é a comunicação, que é a interação com as pessoas. Então, assim, enquanto criança, a forma de se comunicar era chorando. Tudo era um choro, tudo era um choro. E a mãe, tudo é uma mamadeira, tudo é uma mamadeira. Então, acaba ele entendendo que se resolve as coisas muitas vezes comendo, né? Então, tem uma tendência até de querer comer mais um pouco, tem uma sensação ruim, né? Então eu vou comer para passar tudo isso aqui. E aí vai meio que revivendo aquela forma que foi cuidada na infância, né? Na, a criança. Então, essa atenção ao oral, por ter sensações intensas, ela é fundamental. Então, às vezes o oral, que tem uma pessoa que tem esse traço alto, ele quer falar. E fala, e fala, e fala, e fala, e fala com outro. E ele não tem até nenhuma lógica na fala, mas ele está falando, ele está jogando o sentimento para fora. E aí, quem está do lado precisa meio que acolher essa pessoa. Então, fala, eu escuto, eu acolho. Então, isso é fundamental para a gente construir uma relação humana que respeita o jeito de ser de cada um. Né? Se eu sei que um traço de esquizoide ele não gosta muito do abraço, beleza, tá tudo bem não abraçar. Mas aí, se eu forço ele a abraçar, interagir, eu vou começar a criar um problema para ele. Assim, eu acho muito interessante que a gente traga isso para poder então se perceber até na relação com o filho, com o esposo, com a esposa. Às vezes eu tenho uma esposa que é muito oral, vai falar muito, muito, muito. Aí o marido não aguenta, o marido tem meia palavra, até um quarto da palavra da meia, né? E tá tudo bem, a mulher quer falar 3.000 palavras ao mesmo tempo. E aí vira um conflito, né? Mas assim, é interessante que se entenda aí, o oral poder dizer, não, eu sou assim, eu sinto a necessidade de falar, porque quando a gente não se conhece, a gente fica refém da opinião dos outros. Aí os outros dizem, cala a boca, aí você diz, falei demais mesmo. Mas quando você diz, não, peraí, eu sou oral, eu preciso falar, é meu trato, é meu jeito de funcionar bem. A gente não vai impedir de funcionar bem por causa das opiniões dos outros. E isso impacta muito a vida da gente. perfeitamente. Muito bom. E agora nós vamos entender o terceiro traço de personalidade, porque esse assunto é muito bom. E às vezes a gente vai se empolgando, mas vamos avançando. O terceiro traço de personalidade, né? É o psicopata, né? E eu sei que talvez alguns aqui já estejam pensando assim: ah, esse não é bom, será que eu tenho Arrasando. esse? Oi? Tem um comentário aqui da Joel, mas vai fazer no final ou vamos interagindo, como você acha Não, melhor? podemos ir interagindo, sim. É que eu quase não estou vendo aqui a tela, estou no... porque aqui Mas no deixa eu Meet, ler. né? Pode ir lendo. Eu tenho, Joelma, eu tenho um pouco de tudo, mas não sou muito de chorar. Isso, para mim, era um problema, porque me achava desumana, sem sentimento. Mas o meu corpo reage de outra forma. Bacana, aguarda que vai ter outros traços aí que não é muito de chorar, e você vai entender um pouco sobre isso. É, muito provavelmente você vai se identificar mais com outros traços até, viu, Joelma? Muito bom. Que bom que ela já está percebendo isso aí, né, Wellington? Exato, aí a gente chama de traços mais frios, né? Não Aham. tem nada errado a gente ser mais frio, não tem nada errado. Aliás, é um recurso que, somando com outro que é mais quente, vamos dizer assim, mais sentimental, eles se complementam. E você já imaginou uma pessoa muito sentimental o tempo todo, não consegue raciocinar, não consegue pensar uma alternativa, não consegue pensar uma estratégia diferente, como fazem os traços mais frios? Agora, os dois juntos fazem a diferença. Assim, é bom Verdade. que a gente saiba como a gente funciona, para então estar do lado da gente aquela pessoa que toma com a gente. Que vai complementar, né? E até entender que dentro de nós mesmos existe um pouco de cada um, e você pode recorrer ao seu traço quente em algum momento, né, em que você precise ter um pouco mais de sensibilidade. E ao mesmo tempo, viu, Joelma, lembrar que o fato de você não sentir como a maioria das pessoas, né, mais sentimentais sentem,
é que nós aprendemos que só sentem as pessoas que demonstram esse sentimento, e muitas vezes esse demonstrar de sentimento é chorando, né? Mas algumas pessoas não conseguem demonstrar chorando, o que não quer dizer que elas não sintam. Elas só sentem de uma forma diferente. E nós olhamos o diferente, muitas vezes, como não existindo, né? Como se aquela pessoa não é assim. Então, ela não tem sentimento, como a Joelma colocou aqui. Não é verdade, Então, ela tem sentimento. Ela ela, só sente de ela, outra forma, né? isso, Rosa, mas eu choro, eu sou muito sensível às coisas à minha volta. Acho que a gente interpretou equivocado a fala em cima. Que ela tinha colocado, mas não sou muito de chorar. E aí agora a gente ficou com duas frases em pontos divergentes. Mas É porque tranquilo. aí, nesse É, caso, é importante nós pensarmos o seguinte, que algumas pessoas, né, Wellington, são de traço oral e mesmo assim não conseguem chorar. E aí isso já é uma outra questão que demonstra estar aí mais na dor desse traço e não consegue colocar para fora, né? Esse choro, contém o choro, ele fica ali guardado, né, travado na garganta e não consegue externalizar este sentimento mesmo sentindo. A Joelma até pediu a palavra, ela quer falar aí, hein? Estou sentindo que ela é uma forte candidata para nossa avaliação no final aqui, né, Boa Wellington? isso, verdade. tarde, Boa. tarde, Pode amiga. falar, Joelma. Boa tarde, Wellington e Rosa. Assim, eu não sou muito sentimentalista de estar chorando por pouco, nem filme que você citou, né? Eu não Uhum. tenho isso, né? E até com o meu cônjuge eu ignoro, porque ele começa a chorar, eu começo a ignorar, né? Porque eu não tenho essa sensibilidade, mas eu sou sensível às coisas, eu sou humana, eu respeito o limite do outro. Mas assim, eu não sou muito de chorar. E às vezes eu me sentia desumana. Meu Deus, será que eu sou humana? Será que eu tenho um sentimento? Eu vejo tanta gente chorando e eu não consigo chorar. Às vezes sinto. Joelma, E meu você, corpo reage assim, até a doença às vezes, porque eu não consigo fazer isso. você pode abrir a sua câmera um instantinho para nós vermos o seu rosto? Redondinha. Ah, Wellington, Oral na dor, Rosa, oral na oral na dor. dor. Quer chorar e não Quer consegue, tá chorar e não vendo? consegue. É, E mas aí, depois tem tempo, né? Acho que é uma fase que eu me desmorono, mas muito sozinha. Muito uhum, em quatro paredes, sabe? nós Eu vamos não. conversar É, sobre isso depois. o Você vai traço ganhar um do. presente aí, nós vamos Aguarde, aguarde, conversar. né? Aí eu vejo a Rosa, o outro traço, né, que segura, que é o Mazoca, né? Uhum, A segura, exatamente. segura. É forte, Totalmente né? ali. E ela vai chorar sozinha onde ninguém pode estar vendo, a caverna. Masoca na dor aí, total. Vamos chegar lá no masoquista, viu, Joelma? Eu acho que você vai se identificar bastante com ele também. Muito bom, muito bom. Mas vamos falar então agora do psicopata. E como eu já falei, o psicopata aqui não é a patologia, é apenas o nome do traço. E já começo falando sobre ele, dizendo para vocês, né? Desarmem em relação ao psicopata. É um dos traços que eu, particularmente, inclusive, mais gosto. É um dos que eu menos tenho e é um dos que eu mais gosto. Não sei você, Wellington, também, com relação a ele. Mais usa, né? A gente tem que abrir, mais usa. É, Eu tenho exatamente. 22%, eu tenho 22% Eu dele. tenho quase o meu dobro, Wellington. Eu tenho 13. É, Mas eu uso ele bastante. Eu acho que eu uso igual aos seus 23 aí. Eu pego ele, ó, dou um upgrade nele. Amo o meu psicopata de paixão. E aí vocês vão entender agora o que é o psicopata, né? Por que eu tô falando tão bem desse traço aqui? Não é que eu não goste dos outros, não, tá, gente? Eu gosto de todos. E eu sou bem distribuída aí, mas de todos o que eu menos tenho é esse, é o psicopata. E como é que ele é formado, né? Ele é formado ali pela sensação de manipulação. O que é essa sensação de manipulação? Como é que ela acontece? Ela é vivida ali por volta de 1 ano de idade, né? Quando a criança começa a entrar naquela fase de socialização, já interage com outros ambientes que não são só o ambiente da família de origem dela ali, né? Do pai e da mãe, mas ela já começa a ir para outros ambientes.
Então, ela já convive com outras crianças, já brinca, sai para dar uma volta no parquinho, ela já conhece espontaneamente ali outras crianças, já começa a interagir com elas, ela já vai para a festinha de aniversário. Algumas vezes, né, tirando esse período de pandemia, as crianças já começam a entrar na escolinha e conhecer outros amiguinhos, já vai convivendo com outras tias, né, com outras pessoas. É nesse momento que se dá aqui esta sensação de manipulação. E como é que a criança percebe essa sensação, né? É justamente quando ela percebe também que começa a chamar a atenção das pessoas, que ela atrai a atenção das pessoas quando ela faz alguma coisa. Antes, quando bebê, ali até 1 ano de idade, ela atraía a atenção dos outros, né? Da mãe, do pai, das outras pessoas em torno dela, através do choro, chorando. Já aqui nessa fase, o choro ele não é mais suficiente para atrair a atenção das pessoas. Ela precisa fazer alguma coisa. E quando ela faz, nessa fase aqui de gracinha, que ela aprende a cantar, que ela aprende a dançar, que ela aprende uma palavra nova, tudo que ela faz, ela observa que leva, que atrai a atenção das outras pessoas. E aí o pai e a mãe já param para olhar o que ela está fazendo, já dão aquela risada, todo mundo gosta, bate palmas, né? E ela recebe toda aquela atenção ali. É como se ela fosse um mini artista ali, né? Tá todo mundo para em torno dela e começa a gostar e interagir com essa criança. Então, essa sensação de manipulação acontece, ela percebe, ela sente, identifica, justamente porque ela vai perceber essa atenção maior quando ela dá algo em troca. Ela precisa dar algo em troca para receber essa atenção do adulto, né? E é por isso que ela se sente manipulada. Ou seja, eu dou algo para receber atenção. Então, vem essa sensação de manipulação. Porém, para sobreviver a tudo isso, nós vamos acessar um recurso, né? Lembram que eu venho falando dos recursos aí. O recurso que a criança acessa ao perceber essa sensação de manipulação, ao sentir, né, essa manipulação nessa relação, é o de liderança, é a capacidade de liderar, é a capacidade de negociar, de articular, de convencer o outro, essa capacidade que a criança vai desenvolver ao longo dessa fase aí de 1 ano até 2 anos, 2 anos e meio aproximadamente. E é desta forma que ela vai se relacionar com o mundo. É desta maneira que ela vai querer conviver com as pessoas que estão ao redor dela. Eu quero atenção, então eu faço algo e recebo a sua atenção de volta. Ou, né? Se eu quero algo, eu faço alguma coisa que vai lhe convencer a me dar aquilo que eu quero. Então, essa habilidade que a criança vai desenvolver lá atrás, na infância. E é por isso que eu gosto muito dessa sensação aqui, porque liderar é uma das habilidades mais exigidas nos dias de hoje, não é verdade? Então, só vai ter essa habilidade de liderar com mais intensidade quem passou por essa fase aqui e experimentou essa sensação de manipulação. Por isso que algumas pessoas não têm muita habilidade para liderar mesmo, porque não viveu, não passou por essa sensação. E algumas pessoas me perguntam, Wellington, então vou até já colocar aqui, né? Assim, tipo, a Rosa, não é possível, então, desenvolver se a pessoa não viveu, não passou por essa, não percebeu essa sensação, não experimentou essa sensação na infância, ela não vai conseguir liderar, dependendo da intensidade que ela tem desta sensação aqui. Não, porque isso aqui não tem como modificar. Lembram que é como nós vivemos na infância, como o sistema nervoso mapeou, percebeu essa intensidade aqui, então não tem como ela mudar esse jeito dela. Agora, ela pode sim, entendendo como ela funciona, sabendo quanto ela tem desta sensação, usar essa quantidade que ela possui, essa habilidade na intensidade que ela possui,
usando esse recurso, né, da melhor forma. Quando ela se conhece, ela vai saber como usar esse recurso e como aproveitar esse recurso e levar isso aí para a vida, né? Mas como é que se comporta essa pessoa aqui, né? Como é que a gente identifica essa pessoa? Então, voltando um pouquinho aqui, olha, observa que essa moça, ela tem traços triangulares. Vejam que o queixo dela é mais fino, lembra aí um triângulo invertido, né? Não dá para ver o corpo dela totalmente, mas vocês podem perceber que ela tem um ombro largo, mas ela pela roupa aqui, você pode observar que ela parece ter um tronco que vai afunilando de forma a dar essa sensação aí de um triângulo invertido. Essa é a pessoa, esse é o formato de corpo de uma pessoa que viveu essa sensação. Outra coisa, olha para os olhos dela e a sensação que dá é que ela está querendo te seduzir, né? Ela está querendo ali te avaliar também, está olhando para você e está te avaliando. Vejam que esse olhar ele traz essa sensação de avaliação, né? Então, são detalhes, aspectos do formato do corpo de uma pessoa que tem essa sensação aqui, que viveu esta sensação com maior intensidade. E como é que ela Rosa, se comporta? Oi, Wellington, pode o falar. outro ponto do sorriso de canto, né? Sim, eu Aquela, não falei aquela, do sorriso, dá mas aquela realmente tem chamada. aqui, né? Esse lado aqui mais puxadinho, assim, você percebe que ele tem. É como se ele subisse assim de cantinho, né? Então tá ali como se tivesse te conquistar, querendo, né, te convencer a algo, tá ali querendo te conquistar. Então, esse cantinho aqui da boca, seja para qual lado for que estiver puxando, ela é um sinal aí da psicopatia, né? E não é do psicopata da patologia, tá, gente? É do traço de personalidade. Isso aqui não é ruim, isso é bom, desde que a pessoa esteja no recurso, que é de liderança. Porque é óbvio que na dor todos os traços são ruins, né? Mas no recurso, todos os traços são incríveis, são maravilhosos. E nós precisamos aproveitar isso, entender como nós funcionamos para usarmos os nossos traços no recurso, né? E não na dor, porque na dor ele vai nos fazer reviver essas sensações que nós vivemos lá na nossa infância, né? Então, como é o psicopata aqui? Ele é articulador, né? Essa é uma característica dele, ele é negociador, ele é aquela pessoa que vai ali, faz e acontece, lidera e toma e organiza e resolve tudo. Então, esse aqui é o psicopata, ele vai ter essa capacidade de convencer, de persuadir, sim, né? E no recurso, ele vai usar esse potencial para quê? Para somar, para juntar forças, para prosperar. Ele gosta dessa relação ganha-ganha, ele não gosta de ele perder ou de ele só ganhar. Isso no recurso, certo? Então, ele gosta de, ok, então vamos fazer alguma coisa, eu ganho, você ganha, e ele tem esse senso de justiça, de todos ganharem numa negociação. Ele não quer passar por cima de todo mundo, ele não quer ganhar sozinho, ele quer ver todos ganhando, né? Mas na dor, ele já vai usar essa sensação aqui de manipulação. Ele vai querer controlar, ele vai ter essa tendência vingativa, ele vai querer manipular só pelo fato de ele estar no controle, só para ele estar ali comandando a situação, mesmo que para isso todos percam, inclusive ele, mas ele não quer sair do controle e vai ter essa tendência a se vingar se ele perceber que alguém está usando ele em alguma situação e tendo algum ganho, tendo alguma vantagem sobre ele, ele pode ter essa tendência vingativa, né? Então isso aqui é muito importante porque se você tem essa capacidade, né? E você, essa habilidade, viveu essa sensação, está numa relação, seja ela qual for, onde você não percebe que está ganhando, que está valendo a pena para você, que está sendo boa para você, você vai tender a se sentir usado, vai tender a se sentir manipulado. Isso pode despertar essa sensação de controle, de não querer perder, de querer estar ali, né?
se vingar da pessoa até, de fazer algo que prejudique o outro para se vingar dela com essa intenção, só porque se você não está ganhando, o outro também não vai ganhar, e você não aceita que o outro ganhe e você perca. Então tem essa questão, e isso também se vê muito no dia a dia da sala de aula, né? Se você tem alguém que tem essa sensação, que quer liderar, que quer estar ali sendo visto, em evidência, né? E você nunca aproveita esse aluno para estimular essa liderança dele, e ele sempre tem alguém ali controlando e liderando ele, e ele está sempre tendo que cumprir algumas regras que são estabelecidas pelo outro, e ele próprio não participa desse processo, pode despertar esse sentimento de ele querer assumir esse controle a qualquer preço, né? De acabar prejudicando um colega de equipe, ou até mesmo, não só prejudicando no sentido de, eu vou fazer algo para prejudicar ele, não, mas de ele querer fazer com que o outro se dê mal na liderança dele para que ele possa assumir e liderar aquela situação, né? Então, essas pessoas, nós precisamos observar quem é que gosta de liderar aqui, quem é que gosta de estar, né, em evidência, quem é que tem esse potencial de congregar as pessoas. Ele tem uma grande tendência a ter esse perfil aqui, psicopata, e ele precisa ser estimulado nessa liderança, né? Desde que ele consiga fazer isso de forma a agregar aí, a que todos possam ganhar e fazer juntos, né? E não só ele possa ser reconhecido e estar em evidência, porque aí já demonstra um controle muito mais, uma ação na dor do que no próprio recurso, certo? Exato, Quer conduzir Rosa. aí, Wellington? Eu tenho uma afilhada aqui de 3 anos de idade. E aí ela tem os traços da psicopatia alto, né? E ela faz, não. Aí falar com meu pai, você vai ficar de castigo, viu? Pode ficar de castigo. Então, assim, tem essa postura de mandar, vamos dizer assim, né? Aí o líder é aquele que delega, que dá ordem, que determina. E aí eu digo, vê que coisa incrível. Ninguém ensinou a ela que ela tem essa capacidade de liderar. Ela chama atenção com facilidade. Se ela perceber que as pessoas estão gostando, ela aumenta, intensifica Aí é que ela aquilo. vai, né? Exato, aí eu digo, veja o quanto o sistema nervoso, ele prepara muito antes até mesmo da formação que a gente tem na escola e etc. Né? Ela está com 3 anos, não foi nem para a escola ainda, mas ela tem uma capacidade de liderar grande. Assim, é interessante essa natureza que vai dotando o ser humano de capacidade que a gente desconhece, de certa forma, e acaba não potencializando. Pelo contrário, para com isso, menina, isso é feio, menina, não faz isso não. O que foi que já se viu? Uma criança, então, assim, não vai orientar para a vida, vai bloquear esse recurso e acaba prejudicando o bom desenvolvimento daquela pessoa. Então, e às vezes a gente vive mal na vida, ou até indo atrás de outros recursos, de outras capacidades, e a gente não sabe o que a gente traz de potencial dentro da gente. Né? Assim, a natureza, ela dota todo mundo de uma capacidade. Agora, a gente precisa ter um olhar técnico, um olhar específico para entender qual é a minha capacidade para poder, então, colocar isso em evidência. A gente acaba querendo ser igual aos outros, não vai ajudar em nada. A gente, eu quero estudar para ser igual a isso, para fazer aquilo. Tudo bem, estuda. Agora, usa o primeiro recurso que você tem e potencializa com o estudo, com o conhecimento, etc. Assim, o conhecimento, quando ele é já preparado para potencializar esses recursos que a gente já traz aí, é magnífico. Agora, da mesma forma, eu também posso usar os recursos para bloquear tudo isso. Né? Assim, esse é um ponto que a gente leva em consideração quando a gente lida com esses traços. Agora, outro ponto interessante da psicopatia é o pensamento estratégico. E aí a gente vê muito, por exemplo, às vezes o homem, a mulher fala, traz um problema, traz uma dificuldade. Ah, homem, tá, o que é que você quer? É isso. Então, beleza. Eu vou conseguir isso aqui para você para resolver esse problema. Assim, veja. E assim, é desse jeito, Então, na verdade, ela quer uma atenção, ela quer um carinho, ele não dá nada mais do que uma solução. Então, o psicopata, ele traz essa solução bem mais prática, bem mais rápida. E aí as pessoas, por não entender,
acaba, vixe como você é frio, vixe como você é calculista, vixe como você é insensível. Na verdade, ele está trazendo um recurso que é, ó, eu tenho uma ideia, eu tenho uma solução para resolver esse problema. Então, isso é interessante quando a gente entende, peraí, a sensação, o sentimento em mim é forte, mas nele não é tão forte assim, está tudo certo. Eu trago toda a minha sensação, a minha dor, a minha angústia, para alguém que tem um traço da psicopatia, que não vai ter a mesma sensação que eu tenho, mas vai ter uma capacidade racional ativa, aguçada, para encontrar uma solução para mim. Ótimo. Então a gente então se une e acaba encontrando a solução que a gente quer. Perfeito, maravilha. Então vamos agora entender o quarto traço, né, de formação da nossa personalidade, que é o masoquista. E aqui, Joelma, já dando um spoiler, né, também tem uma presença aí de você neste traço, né, que é o traço masoquista. E como vocês podem ver aqui, embora ele esteja com essa cara, né, meio fechada assim, mais amarradinha, na realidade, o que é importante vocês perceberem é que o masoquista, às vezes, ele dá essa sensação mesmo de estar o tempo todo sério, enfesado, às vezes pode dar essa sensação de estar chateado, né? Mas de estar trancado, de ser aquela pessoa fechada. Então, esse é o formato do corpo de um masoquista, é aquela pessoa mais reta, mais quadrada, assim, né? Lembra aí um trator, ele é aquela pessoa meio quadrada, às vezes meio lenta, um pouco mais pesada, um pouco mais, não necessariamente gordo, assim, no sentido de ser, de ser forte, mas é a sensação mesmo de força. O masoquista, ele tem isso, ele não necessariamente está acima do peso, ou uma pessoa que está gordinha, coisa e tal, não. Mas ele é aquela pessoa forte, ele dá essa sensação de força, de ser alguém que está ali pronto para tudo, entendeu? Vem o que vier, eu tô aqui, eu seguro, sabe? O masoquista, ele dá essa sensação também aí para quem olha para ele, certo? Então, tem traços mais retos no corpo, no rosto ou no formato do corpo. Essas são as características de um masoquista que nós olhamos e já identificamos esse traço de personalidade no formato do corpo. E qual é a sensação que está aí nesta formação, na formação deste traço? É a sensação de humilhação. E essa sensação ela é formada no período de desfraude, a partir dos 2 anos e meio em diante, né? Aos 3 anos e meio. E como é que a criança, nessa fase, experimenta essa sensação de humilhação? Justamente quando está ali na transição, tirando a fralda, né? Do dia para a noite, a mãe tira a fralda da criança e diz: olha, a partir de amanhã, a partir de hoje, você vai pedir para te levar ao banheiro quando você estiver com vontade de fazer xixi ou de fazer cocô. E a criança vai, então, ter que lidar com aquela nova situação, porque até aquele momento ela faz xixi, cocô na fralda e onde ela estiver, do jeito que ela estiver, deu vontade, ela vai ali tirar o cocô, né? Vai fazer o cocô e o xixi. Só que quando a fralda sai dali, entra a roupa, né? E se ela fizer xixi ou cocô na roupa, ela esquecer de pedir para levar ao banheiro, se ela esquecer de ir para o troninho que foi disponibilizado para ela fazer as necessidades, o que vai acontecer? O xixi vai vir na roupa, o cocô vai vir na roupa, e isso vai causar ali uma baguncinha, né? A criança, se fizer xixi, por exemplo, no chão e sair pisando, ou escorrer para debaixo do sofá, ou em cima do tapete, ou na cama que ela estiver sentada ou deitada brincando, é óbvio que vai causar uma situação bem desagradável. E se isso acontece, quando a criança passa por essa experiência, quem já tem filhos e se passou por alguma situação assim, ou até mesmo com sobrinhos, vai lembrar que a reação do adulto não é das melhores com essa criança. Vai perceber que quando o adulto chega e encontra aquela cena, né, aquela bagunça toda ali, xixi, cocô, e algumas crianças têm a veia artística um pouco mais aflorada, pega o cocô e consegue fazer umas obras de arte, né? Não sei quem já passou por isso.
sabe que quando o adulto chega ali e encontra aquela cena, a reação não vai ser de gracinha como era lá na manipulação, né? Como era lá na sensação de manipulação, que tudo que a criança fazia era engraçado. Agora não. Você chega e encontrou a bagunça, a sujeira, você vai chegar com a criança e vai ter o quê? Ela vai levar bronca, vai reclamar com ela. Alguns casos a criança até toma as palmadinhas, né? Porque algumas famílias disciplinam a criança dessa forma. E a depender ali de toda essa reação, a criança vai experimentar, vai passar por essa sensação de humilhação. Para ela é humilhante passar por isso, por quê? Porque ela, primeiro, não fez aquilo porque queria, não foi intencional. Existem questões fisiológicas que interferem nisso, né? Por exemplo, a criança ela pode não estar ainda com a parte fisiológica dela preparada para passar por essa situação, né? De ter que controlar o xixi e o cocô. Ela não está pronta para isso ainda. Em outros casos, até, a criança já está, mas ela se distraiu, ela não conseguiu controlar. E quando ela recebe essa reclamação, ela se sente humilhada porque ela não conseguiu evitar que aquele xixi, aquele cocô saísse naquele lugar, naquele momento. Então, ela se sente humilhada pela cobrança, pela reação do adulto, pela forma como o adulto reage àquela situação, né? Então, para ela, ela precisa pensar, ela precisa criar uma maneira, um método, algo que a impeça de passar por essa situação de novo. Ela não quer ser humilhada novamente, ela não quer passar por aquela experiência de apanhar ou de receber bronca ou reclamação por ter feito algo errado novamente. E é aí que ela acessa o recurso de planejamento, essa capacidade de pensar em maneiras de fazer as coisas certas, do jeito que é esperado dela. Então, ela vai acessar esse recurso para criar um jeito, um método para não deixar que isso aconteça novamente. Então, essa é a capacidade que a criança desenvolve de planejar, de evitar fazer coisas erradas. Então, você vai levar para a vida essa capacidade de controle, no sentido de já é diferente do controle do psicopata. O controle aqui do masoquista, o do psicopata é para ele estar em evidência, é para ele estar no controle da situação. Já o controle aqui do masoquista é um controle para ele evitar fazer errado, porque ele não quer receber reclamação, porque ele não quer deixar aquela situação desagradável para ele. Né? Ele quer evitar erros, ele quer prever erros. E sempre vai ele sempre vai pensar em várias maneiras de fazer a mesma coisa para evitar dar errado novamente. E isso só acontece porque a criança passou por essa sensação aqui de humilhação na infância e ele vai tender a ter um comportamento mais, né, preservado, de ser mais reservado também, de estar mais preparado para as situações difíceis, né? De se fechar mais. Então, esse é o comportamento dessa pessoa aqui. Se você pega uma pessoa que viveu esta sensação de humilhação e expõe ela, né, numa situação em que ela fez algo que você considera errado, que você considera que não foi bom, ela vai tender a se trancar. Ela vai tender também a querer ser forte, né? Para suportar coisas difíceis. Porque para se ela for forte ali para suportar, ela vai demonstrar que ela consegue dar conta daquilo, que ela é boa, né? Que ela conseguiu desenvolver essa habilidade de aguentar quando as coisas não estão tão boas assim. Então, ela vai ter essa capacidade aqui de suportar. Isso aqui, inclusive, é uma habilidade do masoquista, um recurso dele também. Esse planejamento, ele vem muito para isso, para que quando as coisas ficarem difíceis, ele consiga dar conta ali de aguentar, de suportar. Então, no recurso, esse masoquista, ele vai ter, apesar da situação difícil que muitas vezes ele suporta, ele vai ter meios de extravasar essa pressão, né? Essa tensão que muitas vezes ele vive no dia a dia. Vai ser também uma pessoa mais organizada, né? Vai
sempre ter um plano A, B, C e D. Então, ele sempre vai ter uma opção, uma saída de como lidar com uma situação difícil, porque ele vai sempre pensar em todas essas possibilidades também, né? Só que na dor, quando ele está na dor, ele vai acabar explodindo. Sabe essa capacidade de suportar coisas difíceis? Ele vai suportar e suportar e suportar. Porém, quando ele estiver na dor, ele vai explodir. E é aquela explosão de muitas vezes fazer sem pensar, de agir por impulso, de descontar em quem nem é a pessoa que provocou toda aquela pressão, toda aquela tensão, né? Vai se fechar, vai tender a não querer compartilhar os sentimentos, aquilo que está sentindo, que está pensando, vai ser mais reservado, né? Então, essa aqui é uma característica dessa pessoa que viveu esta sensação ao longo da vida, né? Ao longo da vida, ele vai acabar tendo aí essa habilidade de suportar pressão, mas também pode explodir muito facilmente. Pode acabar, muitas vezes, explodindo na hora errada. Na hora errada que eu digo às vezes aquele problema nem era tão grande, você olha assim e diz, nossa, por que fulano explodiu nessa situação? Por que ele agiu assim nessa situação? Às vezes aquilo foi só a gota d'água que faltava para transbordar aquilo tudo que ele estava guardando ali, né? Ele ouviu, e de repente bastou isso para ele explodir, né? Então, essa pessoa aqui que viveu esta sensação, ele vai realmente, em muitos momentos, se preservar para não expor o que ele pensa, para não expor o que ele sente, para não ser ele a pessoa que vai, né, fazer a coisa dar errado. Não, ele vai suportar o que for necessário para garantir que vai dar tudo certo. No que depender dele, tudo vai funcionar bem, né? Então, é dessa forma que o masoquista ele se comporta. É desse jeito que ele pensa, que ele sente, né? Que ele age em relação às situações. Wellington, quer fazer aí suas contribuições? Não, só uma complementaçãozinha nesse ponto, que é a lógica do masoca quando ele vai entrando na dor. Primeiro, ele tem uma certa dificuldade de dizer não. Ele sempre diz sim, sim, então ele vai suportando. Tá pesado, mas ele sim, sim, eu aguento. E a outra é que ele tem uma capacidade de sentir muito grande. Tanto ele quanto o oral, ele tem essa sensibilidade alta, assim, de sentir a dor do outro. Não, eu alivio para você, mesmo que fique pesado para mim, porque eu suporto. Então, ele vai entrando nessa dinâmica, e aí, quando ele também, de certa forma, não libera essas sensações, ele não desabafa, ele não tem um limite, vamos dizer assim, aí acaba tendo essa sobrecarga, a gente chama de lixo emocional, muitas vezes, e acaba tendo as suas explosões, os seus descarregos, de forma assim descontrolada. E o peso dele é tão forte, quem estiver perto que aguente, né? Porque vem com força enorme, tanto para ele quanto para o outro que está perto. Assim, o cuidado com essas sensações pequenas faz toda a diferença na vida dele. E outra, a gente diz, saber de quem carrega esse peso. A gente não pode estar carregando o peso de todo mundo, não é? A gente precisa ter esse limite, principalmente quem tem esse traço alto. Porque aí traz um pouco esse pensamento humanista, né? Tem que ser bom para o outro, tem que ser solidário para com o outro, tem que carregar o outro, tem que ajudar o outro. E ele acaba trazendo, porque ele é muito sensível, ele concorda com essa dinâmica. Mas aí quando você vai ver, a vida dele está um peso enorme. E aí ele não consegue nem viver a vida dele e nem consegue também carregar a vida do outro para o outro viver. Perfeito, exatamente. Então, isso aqui é um ponto muito importante, realmente, que o Wellington trouxe, do oral e do masoquista, né? Essa dificuldade aí de dizer não, e que muitas vezes leva essas pessoas a pensarem muito mais no outro, e sabe o que é? Pior de tudo, eles têm a sensação de que eles pensam em todo mundo, mas que ninguém pensa neles. E que estão, inclusive, muitas vezes, o masoquista ele acha que ele não está fazendo ainda o suficiente para receber do outro, né, o que ele
gostaria de receber. Então, ele tende a fazer cada vez mais, e se frustra muito nisso, porque quanto mais ele faz, menos ele recebe do outro. Afinal, o outro sempre vai achar que ele é quem realmente tem que carregar, né, esse peso todo, e ele vai se frustrando ali nessas relações, principalmente nas relações mais próximas, né, com as pessoas mais próximas, familiares, família mesmo, cônjuge, filhos e tudo mais. Então, muita atenção aí para os orais e para os masoquistas quanto a esse ponto. E já estamos nos aproximando aí, né, da quinta e última sensação que nós vamos falar agora, que é o traço, a formação do traço rígido, né, do traço de personalidade rígido. E esse traço, como vocês podem ver aqui nesta figura, neste rapaz, ele é aquela pessoa que vocês olham e dizem assim, nossa, tá me seduzindo, né? Tá me atraindo só com um sorrisinho. Esse aqui tem um pouquinho de psicopatia também, né? Um rígido com psicopata, né, Wellington? Então, tá o sedutor perfeito aqui. E ele dá essa sensação de que tá querendo te atrair, te conquistar, né? Com aquele olhar, com aquele sorrisinho maroto, aquela pessoa que tá te levando na conversa e que pode conseguir qualquer coisa de você. Então, o que é o traço rígido, né? Esse é o último traço de personalidade formado, e a sensação que forma este traço é a de traição. E em que momento ele é vivido? Ali no início da sexualidade, da descoberta da sexualidade da criança, a partir dos 3 anos e meio, nós colocamos aqui até os 5, mas pode chegar até os 6 anos de idade, e é quando a criança experimenta essa sensação de traição. E como é que a criança vive essa sensação? Neste início de sexualidade aqui, da descoberta da sexualidade da criança, até esse momento ela se relacionava com pai e mãe como sendo todos, né, ali vivendo para ela. Todo mundo é dela, vive para ela. Mas a partir dessa idade, quando a criança se toca, já começa a se tocar nas partes íntimas e perceber ali que a sensação é diferente, e ela observa o mundo em torno dela. Então, o pai tem a mãe, o avô tem a avó, o tio tem a tia, todo mundo tem um par, e ela também quer um par para ela. Então, ela vai olhar nesse entorno e vai dizer assim, olha, todo mundo tem um par e eu também quero um par para mim. E o que vai acontecer é que a menina vai olhar para o pai, né, e vai dizer assim, eu quero ele para mim, para formar o par comigo. E o menino, ele olha para a mãe, e é com ela que ele deseja formar esse par. No entanto, nessa descoberta, eles vão perceber que o pai, que é criança, a menina, deseja que forme o par com ela, já tem a mãe, né? E que é essa mãe que tem a atenção desse pai. Por mais que o pai chame a menina e diga que ela é o amor da vida dela, né? E a princesa do papai, na hora que esse pai vai fazer as coisas que ele vai, inclusive quando ele vai dormir, ele deixa a filha. Tudo que ele vai fazer, essa menina fica, né? Ela não é a opção escolhida por ele para viver essa relação de par. Então, ela vai se sentir trocada, ela vai se sentir excluída dessa relação. Ele vai deixar a filha e vai dormir com a mãe. É com a mãe que ele vive essa relação de par, né? De parceria, e não com a filha. Da mesma forma, a mãe com o filho, né? E o pai. Então, essa mãe também vai escolher o pai, não esse filho, e é aí que a criança sente essa exclusão dessa relação, né? Então, esta é a sensação de traição, de ter sido trocada e excluída. E qual é o recurso que ela vai acessar para sobreviver a essa sensação? É a capacidade de competir e de executar. Eu preciso ser boa, eu preciso ser bom para ser escolhido numa outra situação de competição, né? Então, eu não quero ser trocada novamente, ou trocado. Eu quero ser escolhido. Então, para isso, eu preciso ser rápido, ser ágil, preciso fazer melhor, né? Preciso competir. É aí que se dá a relação de rivalidade, já a primeira relação de rivalidade, né? Entre a menina e a mãe
aí nessa fase onde a criança, a menina deseja o par, formar o par com o pai, e o menino compete com o pai nessa tentativa de formar esse par aí com a mãe. E o que que isso representa no nosso comportamento, né? Como é que nós, quem viveu esta sensação com maior intensidade, como é que essa pessoa se comporta no dia a dia, né? Ela é aquela pessoa ágil, é determinada, é aquela pessoa que diz assim, eu quero e eu vou fazer, ela gosta de desafios, ela é rápida no que ela faz, é muito habilidosa, muito jeitosa, muito dinâmica e muito competitiva também. Então, ela quer sempre ser vista, ser notada, ela quer ser essa pessoa, né, observada e reconhecida. Então, no recurso, a pessoa que viveu esta sensação com maior intensidade, ela tende a usar essas habilidades para levar ela mesma ao objetivo dela, as conquistas, né? A se aprimorar, a querer ser melhor, cada vez melhor, a fazer melhor. Tem uma tendência muito forte aqui também a querer as coisas muito perfeitas, né? A ser perfeccionista, a querer tudo assim da melhor forma possível, porque essa é uma das maneiras que ela tem de garantir que ela não vai ser trocada. Se ela for perfeita em tudo que ela fizer, dificilmente alguém vai conseguir superá-la e ocupar o lugar que ela quer manter ali para ela. Mas na dor, quando essa pessoa está vivendo ali um risco de ser trocada, de não ser escolhida, né? Então ela vai ficar ali meio arisca, né? Como nós costumamos dizer, até falamos sobre isso mais aqui no Nordeste, ela vai ficar desconfiada, vai tudo que ela for fazer, vai virar ali uma disputa, né? Como se ela tivesse que. Não é só competir, ela quer disputar mesmo, ela faz questão de criar ali uma batalha, como está aqui, que é para ela ter que disputar e ganhar. Muitas vezes pode ficar dividida, em dúvida, indecisa, insegura. Se tiver que fazer uma escolha, tem muita dificuldade para isso quando está na dor, não tem muita clareza do que ela realmente quer, né? Tem medo de perder, de não ter uma outra opção e perder. Ela não consegue ficar com uma única opção, então ela sempre quer 2, 3 opções, porque se ela não for escolhida em algum momento, ela vai ter uma outra opção para ela batalhar ali, né? Para ela correr atrás. Então, essas pessoas que têm essa sensação, que viveu esta sensação e tem esse traço rígido com maior intensidade, elas podem ter situações na vida de muita insegurança, né? De querer só fazer, 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 fazer e nunca estar satisfeita com aquilo que faz, de não saber lidar com esses desafios, estar sempre insegura, com medo de não ser boa, de perder aquela oportunidade, de ser trocada em alguma situação, né? Então, a pessoa que viveu essa sensação com maior intensidade, ela corre aí esse risco de acabar tendo sempre uma relação de disputa com as outras pessoas e criar aí um ambiente desagradável, muito competitivo, né? Como se ela tivesse o tempo todo tendo que competir com os outros para provar que ela é boa e criar um ambiente conflituoso, um ambiente tenso, um ambiente difícil de se relacionar, né? Então, essa é uma característica de quem viveu essa sensação aí com maior intensidade. E eu quero saber de vocês, aqui nós estamos finalizando essa parte, e já estamos finalizando a palestra também, e eu queria saber de vocês com qual, né, ou com qual desses traços vocês se identificam mais. Tem alguém aqui que já começou a olhar essas sensações, olhar esses formatos de corpo e entender e começar a mapear com qual vocês se identificam mais? Eu tenho um presente para vocês aqui hoje, viu? Já antecipando. Falem aqui no chat se vocês conseguem identificar, né, com qual vocês se identificam mais. Contem aí para mim. Vocês já conseguem imaginar? Cadê vocês aqui no chat, gente? Ou não, tá todo mundo caladinho, tá com medo de falar? A gente fica sem Wellington, saber, né? Oi.
Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um presente, que o nosso tempo já está bem Ah, avançado. E eu vou dar logo tá. um presente aqui para o pessoal que ficou na sala até agora. Eu imagino que algumas pessoas tiveram que sair, né? E eu quero Isso. dizer para vocês aqui que eu quero dar um presente para quem está aqui na sala até agora. Para uma pessoa, que eu não vou ter tempo de fazer isso para mais de uma, mas eu disse para vocês que nós conseguimos fazer isso olhando para o formato de corpo. Inclusive, a Joelma, quando ela abriu a câmera, nós olhamos para o formato do corpo dela, né, Wellington? E Perfeito. identificamos logo o que é que acontece com a Joelma, porque que Isso. muitas vezes ela trava aqui, né? Já vimos a presença Aham. aí do oral e do masoquista. E eu quero saber, ó, a Silvânia já colocou aqui no chat, eu quero. Então, Exato. Silvânia, Eu quero. abra sua câmera agora que nós já vamos te dar esse presente. É a Olha Silvânia? eu. Foi a Silvânia, ela que falou. Cara, essa é Aqui. a Joelma, né? Essa é a Joelma. Joelma. Mas quem disse Isso. que quer foi a Silvânia. Cadê a A Silvânia? Silvânia Abre aí, colocou primeiro Silvânia, lá. sua Cadê ela? câmera. Eu tô aqui. Cadê? Abre Eu- a câmera. Tá ligada. Ah, bacana. Aí, muito Lindona. bom. Silvânia, tô lhe vendo aqui, Silvânia. Silvânia, você conseguiu se identificar mais com alguma? Você conseguiu olhar assim mais alguma? O que foi que você percebeu mais aí? Mulher, eu me vi um pouquinho naquela parte. Chegou, eu me assustei, porque eu fiquei com medo da parte de psicopata. Não nas características físicas, né, como a foto da moça, mas nas características emocionais. Mas, entendeu? Aquele lado, assim, de querer muito ajudar o outro, de querer que o outro também faça do jeito que a gente faz, né? Se o da gente deu certo, a gente também quer que o do outro dê certo. Em algumas coisas, em todos não, mas, assim, em cada etapa que você apresentou, eu me identifiquei um pouquinho em cada coisa, né? Então, essa Que que mais me legal. chamou a atenção foi essa parte, assim, de querer que o outro faça do jeito que o outro faz. Deixa eu só responder aqui. Então, o traço da esquizoidia não aparece, né? A oralidade também. E a psicopatia, como ela mesmo já colocou. Pois é, nós já estamos vendo aqui a psicopatia bastante no queixo aí, né, Wellington? Correto, correto. Bem assinalado, né? Aham, bastante Muito bom. afunilado aí o queixo, A testa ressaltada, né? a testa ressaltada. Temos. Olha Muito. aqui chegou um rapaz que perguntou, eu estou na loja aqui, aí perguntou o rapaz. Estou aqui com minha colega Anali, olha. Olha, que Ela disse que legal. conhece o Wellington. Ah, Naline? Ah, conhece sim. Estou na live, viu, Wellington? É, Que sim. Ela estava bacana. sem internet e correu para cá para pegar o restinho, pelo menos, um pouquinho Ah, da que live. maravilha. Muito Muito bom. bom, que legal. Então, olha, Silvânia, o que que nós vemos aqui? Sim, você tem psicopatia, sim, né? Nós vemos aí já evidências da sua psicopatia. Veja que o seu queixo ele é bem afuniladinho, né? É o Mas sorriso de lado, um né? sorriso também, inclusive em relação às mulheres, isso é que mais te incomoda, a sua tendência de querer controlar e influenciar mais as mulheres do que os homens, inclusive. Faz sentido isso para você? Faz. Com que ele disputa, né? Meio que está disputando Isso, com as espaço ou mulheres relações. entra mais aí nesse conflito, né? Mas tem também aí em você. Tem rejeição, nós vemos a testa mais ressaltada, são traços da rejeição na cabeça, né? No formato da Sim. cabeça. Vemos aí também bastante oralidade em você, Muito. né? Quem conversa sou eu. E aí vem essa.
Vemos isso bastante presente aí em você. É claro que tudo isso nós conseguimos mapear olhando 6 partes do corpo, viu, Silvânia? Nós olhamos 6 partes do corpo e é possível medir o quanto você tem de cada uma das sensações. Não sei se vocês viram, aí o Hélio estava falando, eu tenho 23% de psicopatia, eu falei eu tenho 13%, né? Porque isso é possível mapear. O quanto nós vivemos de cada uma dessas sensações. Mas para isso nós temos que olhar 6 partes do corpo. E aqui, agora, nesse momento, eu não conseguiria fazer um mapeamento de vocês, mas nós conseguimos ver tudo isso olhando 6 partes do corpo. E são o formato da cabeça, né? Por isso nós pontuamos aí, já ressaltamos o que nós vimos de alguns traços nessa parte do seu corpo. Também nos olhos, agora aqui não dá para ver tão bem os olhos, porque está escuro para isso, mas dá para ver bem a tua cabeça, né? E a tua boca dá para ver melhor também. E aí nós vemos na boca, principalmente, a manipulação tem também, tem rigidez aí nessa boca, né, Wellington? Perfeito, perfeito. Bem alinhada, né? Bem alinhada, olha os dentes bem alinhadinhos ali, né? No sorriso, tá vendo? Perfeito. Mas tem um pouquinho de cada traço. Só que quando nós mapeamos, nós vamos quantificando o que nós estamos vendo de cada sensação em todas as partes do corpo. Nós olhamos também para o tronco, né? O formato do nosso tronco, o formato do quadril e das pernas também revelam essa formação que está ligada à intensidade com que nós vivemos cada uma dessas sensações. E isso que eu estou falando aqui... Oi, Wellington. Não, pode terminar. Isso que nós estamos falando aqui, né, trazendo para você, é apenas daquilo que vimos com mais intensidade em você, né? Que é essa questão aí dessa habilidade de se comunicar. Você gosta de falar, você gosta de estar com pessoas, você gosta de gente, você quer ter contato, você quer toque, né? Você quer ser vista também. Mas tem momentos que você quer ficar um pouquinho reservada, tem momentos que você quer ficar um pouco sozinha, né? Que você precisa desse espaço para você. Então, você vive aí muito desse conflito também de falar, de às vezes falar e de achar que falou demais. E será que era para eu ter falado tanto? Será que era para eu ter me exposto tanto, né? Será que eu não me expus demais ali naquele ambiente? Será que era seguro mesmo para eu me expor daquela forma? Então, você tem esse conflito aí bem presente. Mas isso aqui, né, como o tempo não está ajudando muito, por conta do tempo que eu reservei para a palestra, eu não vou poder atender mais pessoas aqui agora e nem falar muito mais sobre você, até porque o ambiente também não é tão favorável, né? Existem coisas que a gente não pode expor tanto aqui, até porque olhando os seus traços, eu preciso respeitar o seu jeito de funcionar e você não vai se sentir muito confortável se eu abrir muita coisa sobre você aqui, nesse ambiente, né? Por mais que você conheça os colegas, existem coisas sobre você que você prefere que fiquem mais guardadinhas aí, mais preservadas. Então, isso tudo aqui, né? Para que serve isso? O que isso tem a ver com a nossa saúde emocional? Com tudo. Porque se você está num ambiente onde você não consegue falar, onde você não consegue ser ouvida, e onde as pessoas não te dão atenção, não te acolhem, você vai se sentir abandonada naquele ambiente. Você não vai se sentir acolhida, né? Você vai tender a se fechar, vai tender a ficar mais quieta. E isso não faz bem para você. Você funciona melhor onde você pode ser você mesma, né? Onde você pode se expor, onde você pode se colocar, onde você se sente acolhida naquele ambiente. Então, isso funciona assim, você funciona assim. E quando você não está nesse ambiente, você vai tender a se recolher, vai tender, isso aumenta o seu risco até de você sentir, né? Sentir dor física, isso pode estar num nível de gravidade onde você sinta dores físicas no seu corpo, por você não estar sendo vista, por você não estar sendo notada, né? Então, tudo isso pode acontecer com você, só para dar uma pequena amostra, né, do que a gente consegue ver olhando o formato do corpo. E a Ana ali fez uma pergunta, que está levantando a mão, né, para fazer uma pergunta, é isso mesmo, Ana? Ela está ansiosa,
E assim, só mostrando também que a gente, ao perceber os traços, a gente identifica os conflitos mentais que a pessoa tem. Assim, ela fica dividida, por exemplo, a rigidez com a oralidade. Né? Quando se apresenta forte, a rígida querer ser perfeita em tudo, a oral querer ficar espontânea, bem à vontade, e aí ela vai ficar num conflito. E como é que eu fico? Ficar espontâneo ou eu fico então toda alinhada, toda perfeita? Então fica esse dilema. Aí a gente sabe em que momento eu posso mostrar essa perfeição, em que situações, em que momento eu também posso viver aí a minha oralidade e ficar bem à vontade, bem espontaneamente. Então, eu preciso proporcionar ao meu corpo aquilo que lhe satisfaz, mas a depender também do ambiente e a situação em que eu me encontro. Porque se eu não souber colocar isso, por exemplo, meu horário ele quer ficar bem à vontade, com a roupa bem espontânea, mas eu vou levar esse meu corpo para estar numa apresentação com a roupa, vamos dizer assim, mais de casa, a minha vida vai ficar danada, visto que eu estou ridículo, estou feia, eu não estou bonita, não estou me sentindo bem, aquela insatisfação enorme e que acaba complicando a vida da própria pessoa, né? Então, assim, é saber os traços e aí como colocar esses traços nos recursos, porque se a gente não sabe colocar nos recursos, automaticamente a gente entra na dúvida. Né? E aí uma observação, uma crítica, qualquer coisa, acaba deixando a gente insatisfeito. Mas vamos analisar. Wellington, eu queria só antes pontuar uma coisa que eu estou um pouco preocupada por conta do tempo que eu reservei para a palestra, né? E eu quero até já me desculpar, porque eu tenho um outro compromisso agora às 16h30, mas o tempo passou muito rápido, né? Aqui hoje. Foi. E eu estou vendo assim algumas pessoas também já saindo por conta do horário, e eu quero deixar aqui já para vocês, né, Niralda, já sabendo também que eu vou disponibilizar para todos essa mesma possibilidade, né, não só de ganhar o que eu chamei aqui de mini análise, que é o que eu estou trazendo, que eu trouxe aqui, né, para Silvânia, mas também uma avaliação de saúde do bem-estar. E eu quero trazer para vocês aqui, né, não sei se vocês já conseguem, mas eu quero trazer esse presente, já deixar para todo mundo que estava aqui presente, tá, Niralda? Essa possibilidade de ganhar essa avaliação de saúde emocional e essa mini análise, né, um pouco mais completa do que a que eu fiz aqui com a Silvânia, porque aqui eu não estava num ambiente seguro para vocês, para trazer alguns aspectos mais profundos, né? Então, eu vou deixar esse presente e já deixar aqui também as minhas redes sociais, para quem quiser me acompanhar, pode printar essa tela aí que eu estou deixando para vocês, né? E dizer que todos vão poder ganhar. Eu vi várias pessoas aí no chat dizendo, eu também quero, e eu não vou poder fazer isso aqui hoje, agora com todos, por uma questão de tempo apenas, mas todos terão essa oportunidade. Eu vou mandar um link para o Wellington, né? Onde vocês vão preencher um formulário, se disponibilizando, demonstrando o interesse de vocês em participar desse momento. E vão poder depois agendar comigo para estarem aqui e podermos conversar melhor, fazermos uma avaliação sobre a saúde emocional de vocês, como está, né?